Você já ouviu falar alguma vez, alguém falar isso? Tipo, fulano tem a semente ruim. Vem de dentro, é ruim mesmo, sabe? Já ouviu alguém falar isso? Algumas pessoas até justificam, né? Porque é a família, é a semente da família que é ruim. Por isso que o fulano é assim, por isso que o ciclano é assim. Talvez você já tenha ouvido falar isso. E eu também já ouvi, por muito tempo eu aceitei como verdade, que realmente, né, a essência daquela pessoa ali era ruim, não prestava não, vinha de dentro dela, todo aquele mal que ela reverberava. E hoje eu quero te colocar aqui um outro ponto de vista com relação a isso, jogar um pouco de luz sobre isso, te mostrar um pouquinho dos insights que eu tenho tido com relação a isso, quem sabe te ajudar a observar a vida de uma forma diferente. Quando a gente fala, né, de lei da atração, a gente fala sobre pensar positivo. E a gente se limita muitas vezes a pensar positivo sobre um desejo, sobre algo que a gente quer, só que a gente não percebe a quantidade de pensamentos negativos que a gente tem, né, ao longo da nossa vida, um encavalado no outro, como se fosse uma correntinha. Sabe aquela correntinha de clipes que a gente fazia quando era pequenininho na escola, né? Comprava a maçãzinha e acorrentava um clipe no outro até formar uma corrente. Sabe? E às vezes nossos pensamentos negativos são assim, tá um preso no outro, como aquela correntinha de clipes, e a gente não se dá conta. Porque parece tão senso comum, tão verdadeiro, que a gente não percebe que é um pensamento negativo. E essa história, né, de que aquela pessoa fulana é ruim, né, é um pensamento negativo. E o meu objetivo hoje é só jogar um pouquinho de luz sobre isso aqui com você, para que você comece a pensar de uma forma mais otimista sobre tudo também. Então, olha só, gente. Essa premissa de que fulano tem a semente do mal é falsa. Mas por que é uma premissa falsa, né? É algo que a gente acredita que é verdade, mas na verdade não é verdade. Quando a gente para analisar livros como Caibalion, quando a gente para analisar Para Ser Atendido, quando a gente para analisar a Bíblia, todos dizem que todos somos um. Aline, não tem isso na Bíblia, tem sim. Quando você começa a ler lá Gênesis, o que fala? Que no início tudo era o Espírito de Deus, só havia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que projetou a terra, o Espírito de Deus que deu a luz, que deu a treva, que criou os animais. Então, qual é a energia, qual é a semente de todas as coisas que existem nesse planeta, nesse universo? Deus. A única coisa que existe é Deus. Foi Deus que projetou tudo isso. A energia de Deus deu origem a todas as coisas. Quando a gente observa dessa forma, a gente percebe que só existe um poder, que abaixo de qualquer aparência, de um vaso de planta, de um pote, de uma madeira, de uma árvore, de uma semente, de um carro, de uma rocha, da água do mar, do peixe, do boi, da baleia, do leão, da cobra, de qualquer aparência, a única coisa que existe é o Espírito de Deus. Quando a gente analisa até mesmo na física, né, os cientistas amam analisar a realidade e tirar conclusões a partir disso. Eles analisam que abaixo de toda aparência também, quando se analisa microscopicamente falando qualquer coisa que exista nesse universo, quando vai tentar ver ali a nível molecular, abaixo do nível molecular, abaixo do nível atômico, o que vai encontrar é só energia vibrando em alta frequência. E aí quando a gente cruza essa informação, bate completamente com o que está dizendo na Bíblia, de Gênesis, né? Que tudo foi criado a partir do Espírito de Deus, que antes só havia o Espírito de Deus, a energia vibrando em alta frequência. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, não tem ninguém que é uma semente do mal, que veio da semente do mal, porque não existia o mal. Só existe uma única semente de energia que deu origem a todas as coisas. Imagina uma árvore, uma grande árvore. Tudo que existe ali que deu origem a todas as folhas, os galhos, a fruta boa e a fruta podre, é a mesma semente. Você percebe? A mesma semente. Foi a mesma semente que deu origem a todas as coisas. Eu costumo dizer que é como se fosse um tapete. Eu não sei se você lembra, você já viu, né? Antigamente tinha muito disso. E até as pessoas faziam, né? As senhorinhas faziam aqueles tapetes que eram saco, sabe? Saco de farinha, saco de estoque, né? De coisa assim. Que é aquele saco de nylon que tem uns cruzadinhos. E aí pegava fita, né? Pedaço de retalho. Na verdade, hoje em dia, acho que é o rolo de tecido, vende rolo de tecido, assim. Mas antes era retalho, né? Cortava retalho de tecido e fazia nozinho com o tapete. Eu não sei se você já viu isso, mas na minha infância era muito comum. Às vezes fazia com desenho, às vezes fazia só aleatório mesmo. Mas era muito comum um tapete desse tipo. E aí, o que aquele tapete mostra, gente?
que tem um monte de nozinho, né, colorido, um verde, amarelo, um rosa, de vários pedaços de retalho sobre aquele tapete. A aparência é isso, que são coisas separadas, né? Mas o que acontece? Aquele tapete é formado por uma única trama. Embaixo daquela aparência individualizada de cada nozinho, um de cada cor, tem uma única trama que une tudo, que é a energia que está por trás daquilo que monta o tapete. A mesma coisa aqui. Tudo tem uma aparência diferente, eu, você, mas nada está separado, porque existe uma energia que conecta todas as coisas, tá? Essa energia conecta tudo e essa energia é que é Deus. Essa energia é o poder criador, essa energia é só amor. Aline, então, mas o que acontece com essas pessoas? Parecem que tem a semente do mal. O que acontece, gente, é que todos nós somos apenas Deus, né? Como eu disse, só existe a energia de Deus fluindo. Agora, quando você começa a criar vários conceitos de separação, começa a criar uma, eu não vou dizer uma película, mas vou dar um exemplo aqui que vai te explicar muito melhor sobre isso. Eu já vi esse exemplo no livro de Sara, mas eu vou usar o meu próprio hoje para você entender. Vamos lá. Já viu o sol? Tô te perguntando isso porque com certeza você já viu, né? Independente de onde você esteja, você sabe, não é nem que você já viu ou não viu, mas você sabe que existe o sol. Existe o sol, né? Pronto, existe o sol. O sol existe todos os dias. Não teve um só dia na sua vida que não tenha existido o sol. Ele sempre existiu, ele está sempre ali brilhando para todo mundo, irradiando calor. Mas tem dias que é frio. O que acontece? Tem dias que não tem sol, aparentemente, não tem sol. Ali o que aconteceu? O sol nunca parou de ser transmitido, ou seja, de transmitir, na verdade, a energia dele, o calor dele, tudo de bom que ele tem para o universo. Nunca parou. O que aconteceu com o sol? Na verdade, o que aconteceu é que nuvens encobriram o sol. As nuvens encobriram o sol. E por isso a gente acredita que hoje não tem sol. Ah, hoje o sol não saiu. Tem gente que fala assim, né? Antes eu acreditava nisso também. Falava, não, o sol não saiu hoje. Claro que o sol saiu. O sol sai todo dia. Não tem como o sol não sair. O sol é o sol. Ele existe, é o que é. A nuvem é o que não é. A nuvem é uma aparência que encobre o sol. Tanto que se você já fez alguma vez um voo de avião, com certeza já aconteceu de você sair do aeroporto tudo nublado. Quando o avião atinge uma altura suficiente que corta as nuvens, quem tá lá? O sol. Tem um dia lindo, maravilhoso, o sol brilhando na sua magnitude acima das nuvens. Por quê? Porque, na verdade, a nuvem estava bloqueando o sol. O sol nunca deixou de projetar a energia, o amor, o calor, o bem-estar, né? Todos os sentimentos positivos que ele emana pra gente. Nunca, 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 nunca. Só o que aconteceu é que tinha uma nuvem entre o sol e a gente. A mesma coisa acontece com essas pessoas que parecem que tem a semente do mal plantada dentro delas e que foi a semente do mal que originou elas. Não. A semente que originou elas é a mesma sua, é a mesma de qualquer ser humano nessa terra. Aquele ser humano mais bondoso que você já viu na vida tem a mesma semente daquela outra pessoa. A única diferença é que aquela outra pessoa bondosa está deixando o sol dela, o amor, essa energia poderosa que deu origem a ela, fluir em totalidade. A gente às vezes é assim. Tem dias que a gente deixa toda a nossa luz bloqueada com nossas nuvens, com pensamento negativo, com mau humor, com irritação, com mágoa, com ressentimento, não é assim? A gente bloqueia tudo. E aí a gente é simplesmente um dia nublado na vida de alguém. Já tem dias que a gente é o verdadeiro sol na vida de alguém. Já reparou isso? Quando a gente passa muito tempo bloqueando o sol, o que acontece é que aquele estado nublado se torna o nosso estado de espírito. Quando a emoção, vamos lá, imagina que aconteceu uma coisa na sua vida. Você, sei lá, aconteceu uma coisa, não precisa nem dar detalhes do que é. Algo que te desagradou de alguma forma. E aí você reagiu àquilo que aconteceu, natural. Só que você não girou, você não saiu daquele estado negativo, né? Aquele estado negativo é o contraste, acontece com todo mundo aqui na Terra. E faz com que a gente crie mais. Você, sei lá, alguém te tratou mal no mercado, sabe? Não foi tão agradável como você gostaria. E aí, ao invés de você, queria alguém mais agradável. E aí você vai com o todo, você flui com o todo. Como os Abrahams falam, Consciência Abraham Hicks, canalizada pela Esther Hicks, do livro Peça Ser Atendido. Pra quem não sabe, vou até falar isso aqui, que um dia desses uma seguidora perguntou sobre os livros que eu cito. Gente, aqui na descrição do vídeo tem uma lista, os livros que mudaram a minha vida.
É a lista de todos os livros que eu leio, que eu indico, tá tudo organizado por lá. Tem categoria, livro para iniciante. Eu organizo assim, fica mais fácil para vocês encontrarem, para vocês lerem, tá? Para quem quiser saber qual foi a edição certinha que eu li, fica tudo aqui embaixo sempre, tá bom? Então eu cito o livro no vídeo e aí só olhar aqui que você vai ver que tem uma lista completa, beleza? Então voltando aqui, né? Abraham Hicks fala, né, que a gente só tem que virar. Opa, tem que seguir com a fonte nunca olha para trás. O que isso quer dizer? Eu encontrei com alguém na rua, alguém, sei lá, no mercado, como eu disse, nossa, não foi tão gentil quanto eu gostaria. O que a fonte acabou de pensar e criar? Né? A fonte dentro de mim é o Deus original que nunca está coberto pela nuvem, é o sol que nunca está coberto pela nuvem. Então, o que acontece? Nossa, eu queria alguém que me tratasse bem. É tão legal ser tratado bem. É tão bom pessoas gentis, amorosas, que nos tratam bem, que tá sempre com um sorriso no rosto, que são divertidas, que fazem o nosso dia se sentir mais feliz. Que delícia isso. E que bom que essa pessoa me fez desejar mais. Ele não tá olhando mal nem pra pessoa que fez desejar mais. Entendeu? Que bom que essa pessoa me fez desejar mais. Que delícia. Agora novas pessoas gentis, divertidas vão aparecer na minha vida porque eu acabei de criar isso. Que maravilha. Que gostoso isso. E aí o que acontece? Seu superior seguiu e olhou pra frente. Você ficou ali remoendo o que aquela pessoa fez. E aí eu tô dando um exemplo pequeno, tá? Mas isso acontece em várias áreas da vida e em outras áreas da vida. Normalmente não é isso que faz a gente ficar com um estado de humor, né? Assim, preso nesse estado de espírito. São outras coisas, não é? Só pra você entender aqui. Aí o que aconteceu? Você foi lá e ao invés de você seguir junto com o seu superior, olhar pra frente, você ficou lá remoendo aquilo. Falou no trabalho, falou isso, falou aquilo. Deixou que aquela situação de 1 minuto dominasse a energia do seu dia. Dia seguinte, você continuou falando e olhando mais coisa ruim. E aí o que aconteceu? Aquela emoção, que era só uma reação emocional que aconteceu no minuto que aconteceu aquilo, que você poderia ter girado, se tornou seu estado de espírito, seu estado de ânimo. É aquela pessoa que fala assim, nossa senhora, parece que vive chupando limão, né? Quem já trabalhou em algum lugar, sempre tem, né, gente? Num escritório, alguma coisa, sempre tem esse, sei lá, bordão. Tem fulano que parece vive chupando limão. Então, o que acontece, né? Aquele fulano que vive chupando limão deixou que aquela circunstância girasse, ou seja, criasse o estado de ânimo dele, entendeu? E aí, a partir de agora, ele é aquela pessoa que você vê que tá sempre buscando algo pra ficar ali presa, reclamando, se chateando e etc, né? Só que aquela pessoa continua sendo o sol continua reverberando amor, alegria para aquela pessoa. E essa sensação que você sente, né, que essa pessoa tá sempre negativa, é a resistência dela ao sol, entendeu? É a resistência dela ao sol. Porque o sol tá emanando pensamento bom. Não, a vida pode ser boa, as pessoas são alegres, tem gente divertida por aqui. Você pode mudar isso. Você pode encontrar pessoas alegres, você pode receber diferente das mesmas pessoas. A gente recebe das pessoas. Como assim? Provavelmente você já passou pela circunstância de ir numa loja, ou estar dentro do seu ambiente de trabalho, ou conversando com alguém que você conhece, sobre alguém em comum que vocês dois conhecem, ou vocês dois, enfim. E aí, cada um de vocês recebeu algo diferente daquela mesma pessoa, às vezes no mesmo dia. Muitas vezes alguém que você precisa pedir algo, isso acontecia muito comigo. Lembrei de um exemplo, quando eu trabalhava em hospital, trabalhava eu no mesmo setor, né, e uma outra menina que era nutricionista. Tinha muitas outras, mas a gente era aprimoranda. E aí tinha eu e mais uma aprimorando. Aprimorando é tipo um trainee, tá? Tipo um residente, vamos dizer assim. Só que na área, fora da área médica, seria mais ou menos isso, né? Então a gente fazia aprimoramento nesse hospital, tinha eu e tinha uma outra nutricionista. E a gente trabalhava na mesma aula, ou seja, com a mesma equipe. Só que o que acontecia é que eu e ela recebíamos completamente diferente da mesma equipe. Como assim? Tinha uma enfermeira, né, uma técnica, na verdade, de enfermagem daquele setor, que todo mundo via ela como mal-humorada. E todo mundo recebia dela mau humor. Inclusive essa outra nutricionista, outros aprimorandos, alguns sim, de outras aulas, outros não, de outras áreas, na verdade, outros não. Só que essa menina em questão, né, que era essa outra nutricionista, só recebia dessa moça mau humor. Mau humor, patada, sabe? Às vezes ela precisava comunicar com ela sobre alguma coisa, sobre um paciente, e ela não conseguia receber nada diferente disso. Essa mulher não fazia o que ela queria, não ajudava, não era colaborativa, né? E aí, o que acontecia? Eu lidava com a mesma pessoa, eu recebia algo completamente diferente dessa mesma moça. Completamente diferente. Ah, mas era dia diferente. Não era. Às vezes a gente tinha acabado de passar na aula.
e ela recebia algo completamente diferente dessa mesma moça. E aí você pode falar que o problema é porque aquela moça não se dava bem com ela. Não tem nada a ver. A gente usa essas desculpas para não aceitar que a gente só é energia, né? Essa desculpa de a pessoa não se dar bem e tudo isso é só uma sombra daquilo que a gente é. Se a gente olha para aquilo que a gente é, eu só sou energia, eu paro de acreditar em toda os efeitos, né? E começo a buscar somente a causa, eu só sou energia. Então, o que essa mulher tá me dando é de acordo com o que eu estou esperando receber dela, de acordo com a minha expectativa, de acordo com a energia que eu tô me reverberando. Mesma coisa com o animalzinho. Com o animal é mais fácil ainda, porque ele só interpreta a energia mesmo. Tem nada demais, o animal não vai com a cara da pessoa. Ele simplesmente interpreta a energia. Mas tem gente que não é mal e o animal interpreta errado. Ele interpreta medo. Ele interpreta energia positiva e negativa, tá? Então, não é que a pessoa tenha uma má intenção, que a pessoa seja uma pessoa má. Mas quando o animal interpreta uma energia negativa, que é diferente da dele, ele vai reagir diferente. É basicamente isso. Entendeu? Então, ele interpreta a energia sutil. Criança. Ai, criança não vai com a carinha daquele tio. Vai lá com o tio, não vai. Vai lá com o tio, não vai. Vai lá com o tio, não vai. Energia. Tá? Então a gente acaba colocando desculpas, né, sobre isso e falando que a pessoa não foi com a cara da outra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não é, na verdade, somente a nossa energia. O que a gente está disposto a receber daquela pessoa é o que a gente recebe. Então, com isso, gente, é basicamente isso que eu tô falando aqui, tá? Essas pessoas que parecem, né, que fizeram um pacto com o mau humor, com tudo isso, na verdade, foi só o estado de ânimo que elas escolheram ficar presa naquele estado de ânimo, às vezes não conscientemente, tá? Quando eu falo uma escolha, eu não falo que é consciente, a pessoa às vezes não sabe nada disso que eu tô falando aqui, né? Mas o que acontece é que é uma escolha porque você pode sair. No fato de ser uma escolha, não é porque ela não quer, porque ela não faz porque ela não quer. Muitas vezes ela não faz porque ela não sabe. Mas existe uma escolha de você escolher um pensamento mais gostoso, de você escolher como reagir diferente às coisas que estão acontecendo, sabe? É de fazer um pacto com o bem-estar, seria mais ou menos isso. Então não existe nenhuma semente do mal, não existe ninguém que seja mal, nasceu mal, é mal, nossa, fulano é mal porque a família é mal. Não. E aí, a partir dessa perspectiva, né, agora a gente sabe que a gente pode pensar diferente sobre essas outras pessoas, a gente pode ver essas outras pessoas e se alinhar não com a aparência delas. A gente tem uma escolha de se alinhar, né? E o que seria essa escolha de se alinhar? Eu posso me alinhar, ou seja, pensar sobre, quando eu falo alinhar, é pensar sobre, tá? Pensar sobre, alinhamento é sobre pensamento. Eu posso pensar sobre a aparência, o que ela tá aparentando pra mim, que é só uma aparência, porque não é quem ela realmente é, ou eu posso pensar sobre quem ela realmente é. E assim eu posso receber diferente dela. E assim eu posso me manter num estado de alinhamento quando eu tô junto com essa pessoa. Porque tem isso, né? Mas eu tenho que lidar com essa pessoa, mas fulana é a semente do mal. Então é por isso que eu vou me sentir mal com relação a ela. Não, agora eu sei que aquela fulana não é a semente do mal. Que aquele fulano tem Deus dentro dela. Que aquele fulano é Deus. Eu posso olhar pro céu que tá nublado e lembrar que tem sol. E aí eu posso me sentir bem. É isso que eu quero dizer. Então eu posso me alinhar com a centelha dentro daquela pessoa, com o eu superior dentro daquela pessoa. Ou seja, pensar o que será que aquele eu superior que a centelha dela está projetando, sabe? Ao invés de você pensar sobre o que ela está projetando. Não é o caminho mais fácil, porque a gente aprendeu a lidar somente com os nossos sentidos físicos, ou seja, com o que a gente vê, com o que a gente sente, com o que a gente vê, com o que a gente sente não, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente percebe no nosso toque, né? Com os 5 sentidos físicos. Só que a gente pode ir além deles usando principalmente a nossa imaginação, a nossa mente, e usando o nosso 6º sentido, que eu diria que é isso, a nossa emoção, para saber para que lado a gente está indo. Então, aquele fulano tá demonstrando uma cara azeda para mim, vamos pensar assim. Aí você pensa, a semente do mal, é assim mesmo. Não, eu sei que aquela pessoa não é a semente do mal, eu sei que aquela pessoa é a semente do bem. Ela tá com uma baita nuvem em volta dela, né? Já viu isso em filme? Em filme eu vejo muito isso. Você escolheu não sei quem, colocar essa muralha para afastar os outros de você. Tem muito isso, né? Filme, série, muitas vezes americana, sempre tem assim aquela pessoa que parece que ela escolhe fazer aquela cara má, né? Fazer tudo aquilo para afastar. Mas eu sei que você não é assim. Bella, né? Isabella Swan, em Crepúsculo, ela fala que Edward Cullen não é mal. Na verdade, ele tá fazendo isso para afastar os outros dele. É exatamente isso, né? Tem uma coisa boa ali em volta, abaixo daquela pessoa. Aquilo ali é só uma muralha, é só uma casca que ela escolheu colocar em volta dela para afastar as pessoas.
Então, é basicamente isso. Eu sei que essa pessoa não é você. Eu sei que você não é você. E aí você começa a pensar o que o eu superior daquela pessoa está projetando. É muito legal isso. Você consegue projetar, pensar. O eu superior dela deve estar projetando amor, deve estar projetando alegria, porque se Deus é somente a energia boa, então não tem nada de ruim vindo. Então, eu sei que o eu superior está projetando bem-estar, está pensando pensamentos bons, está pensando coisas boas ao meu respeito. Né? Se de repente você acha que aquela pessoa está te olhando de um jeito esquisito, isso é aparência, não é quem ela é, não. É uma alegoria, é um disfarce, eu não consigo encontrar a palavra, mas isso daí é uma mentira, é uma ilusão. Achei. É uma ilusão. Quem ela é não é isso. Quem ela é alegria, quem ela é bem-estar, quem ela é elogia. E aí você começa a se alinhar com o que está vindo de dentro dela, com a semente do bem que está vindo de dentro dela. Entendeu? Então, mesmo que ela esteja perto de você, muitas vezes com a cara amarrada e tal, você escolhe não sintonizar com a aparência, mas sintonizar com a causa, com a verdade de quem ela é. Entendeu? Por isso que eu te falei que é uma escolha. E como eu falei, aí tem um ponto super interessante. Não é fácil. Eu queria te dizer o contrário nesse caso. Fica fácil, mas no começo não é fácil você ignorar os seus 5 sentidos. Porque muitas vezes as pessoas não fazem, né, os exercícios de lei da atração, de tudo isso, porque acham assim, mas eu fui fazer, mas não consegui. Porque não é olhar para uma pessoa, imagina tu olhar para a pessoa com a cara azeda, e você vai olhar para aquela pessoa, o normal é você olhar e sintonizar com o que os seus 5 sentidos físicos estão vendo, cara azeda. Mas não, então assim, não vai ser natural. O que eu digo que não é fácil, não é que é muito difícil, não é isso que eu quero dizer. Mas não é natural, você tem que ignorar os seus 5 sentidos físicos e vai te exigir um esforço, entendeu? Quando eu percebi isso, gente, que vai exigir um esforço, começou a mudar muito. Porque eu pensava assim, não, mas, sabe, não aconteceu, não rolou. Não, porque não é olhar, tu olhou para uma folha verde e falou assim, ela é rosa, seu olho tá dizendo que é verde, entendeu? Então, assim, é ignorar isso e fazer esse esforço, é romper essa bolha, né? Os Abrahams falam, inclusive, muito disso, que você tem que fazer um esforço no começo, que vai te exigir esse esforço de você pensar de uma forma diferente sobre algo, entende? Que não é que tem que ser intencional. Eles falam muitas vezes que a gente é desleixado. Vocês são desleixados. E eu não entendia isso, porque realmente muitas vezes se torna desleixo, porque não é o comum, gente. Não é o que, tipo, olhar para algo e pensar sobre aquilo como se, tipo, a gente pensa geralmente sobre o que é, sobre o que a gente está vendo. Na verdade, a gente determina o que é pelo que os nossos sentidos físicos notam, entendeu? Se os meus 5 sentidos físicos estão notando que aquela pessoa está com um sorrisinho, ou aí eu reajo que está feliz e tal. Se os meus 5 sentidos físicos estão notando que aquela pessoa está com a cara amarrada, eu reajo a essa cara amarrada. E aí o que acontece? Eu estou sempre reagindo ao que os meus 5 sentidos fazem. Então, reagir, além disso, não é o que a gente aprendeu por padrão, não é o nosso hábito. Por isso que eu quero dizer que às vezes não é que é difícil, que é ruim, não é isso. Mas é que vai te exigir um esforço, entendeu? Vai te exigir um esforço, não é uma coisa que você vai fazer e vai ser deliberado, que vai ser simples. Não, então você vai pensar que ela tá fazendo isso. Não, sabe? A sua mente não tá acostumada com isso. Então vai te exigir de primeira mão, nos primeiros segundos. Quando eu digo que não é fácil, é porque você vai olhar, você não vai ver. A Aline falou, então eu vou olhar pra cara dela agora e vou ver Deus. Não é isso. Os primeiros segundos você vai ficar projetando aquele pensamento, né, de que, nossa, é alegria, é bem-estar e tal, e vai parecer que não tá te causando nenhuma emoção. É isso que eu quero dizer. No começo, só que você tem que ser persistente, entendeu? Ser persistente, porque os seus 5 sentidos físicos, você se acostumou a sentir emoção, né, pelo que os seus 5 sentidos físicos te oferecem. Agora você tem que aprender a sentir emoção pelo que a sua imaginação e os seus pensamentos projetados intencionalmente te oferecem, entendeu? Então você vai olhar para aquela pessoa e você vai imaginar, tem Deus ali dentro dela, tem coisa boa dentro dela, é puro amor, é pura energia positiva, tem satisfação, tem alegria, tem bem-estar vindo dentro daquela pessoa. A verdade sobre aquela pessoa é que ela tá pensando as melhores coisas sobre mim, é que ela tem as melhores intenções dentro dela. E aí, quando você continua persistindo nesse caminho, ignorando os 5 sentidos, o 5 sentidos está falando completamente o contrário mesmo, mas agora você sabe a verdade. E aí você vai fundo nos 5 sentidos, aí você começa a sentir uma emoção melhorzinha, entendeu? Por isso que eu falei que tem esse esforço, que nem o carro. Você não chega lá no carro e sem ligar a chave e sai andando. Não, você tem que fazer, né? Dar a partida. É essa energia de dar a partida, entendeu? Tem que aquecer o motor primeiro.
Porque senão você vai ter que empurrar o carro e vai ser um esforço do cão, entendeu? É basicamente isso. Não vai ser o natural ignorar os seus 5 sentidos físicos. E não vai ser natural só porque você ouviu isso agora. Então é uma prática, tá? Pratica. Hoje, toda vez que você olhar pra alguém, você pensa que tem Deus dentro daquela pessoa. Pode fazer isso com todo mundo. Com todo mundo. Aline, eu não gosto do conceito de Deus. Ah, lembra que tem a energia não física, tem o todo, tem amor, tem vida. Pensa em alguma coisa positiva, entende? E aí você olha, independente da carranca que a pessoa tiver, você vai olhar e você vai pensar que tem Deus, que tem uma energia boa ali, tem amor fluindo dela, e pensa pensamentos positivos que ela esteja emanando. Nossa, tem pensamentos positivos vindo dali, tem alegria vindo dali, tem satisfação vindo dali. E aí você começa a pensar nisso. E aí, quanto mais você treinar, vai ser mais fácil. Não espera chegar no azedume, entendeu? Vai treinando com todo mundo. Com todo mundo. Você olha e você vai pensando, nossa, ali o que existe, além da aparência do que os meus olhos estão vendo, é amor, é bem-estar, é satisfação, é saúde, é vida. Toda vez, você olhar pra todo mundo, você vai fazendo esse treino. E aí você vai desfazendo a aparência. E aí, quando aparecer alguém que você precisa realmente lidar, você vai estar mais fácil. Tá bom? Um beijo pra você. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixe o seu like. Muito obrigada a todo mundo que tá sempre por aqui no canal. Muito obrigada pelos comentários, pelos feedbacks, pelas mensagens que vocês mandam falando que aprenderam alguma coisa nova, que gostam dos meus insights. Isso me ajuda a contribuir cada vez mais com vocês, porque me inspira a fazer mais. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Aline, muito obrigada por disponibilizar seu caderno. Faz muito tempo que eu estudo lei da atração e nunca aprendi tanto como tenho aprendido com seus vídeos. Eu passei um concurso em 2018, mas uma posição que a prefeitura nem tinha que me convocar. Eu nem tinha mais esperança de ser convocada, mas para minha surpresa, fui convocada essa semana e eu precisava muito desse emprego. Obrigada de coração pelo conhecimento que você tem compartilhado. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.